Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, Quarta-feira, dia 6, véspera de feriado. E a gente está aqui para falar um pouquinho da palavra, refletir um pouquinho da palavra para vocês. E hoje, a palavra de Deus vem nos trazer esperança, né? Hoje Jesus traz aquela passagem da barca, aonde ele resgata Simão, que até então era Simão o nome de Pedro, até que ele o resgatou e deu o nome de Pedro a ele, né? Então a gente vai ver essa passagem, a gente vai ver que precisamos colocar Jesus no barco da nossa vida. Só Jesus no barco da nossa vida que as coisas podem acontecer. É isso que a palavra vem nos dizer hoje. A palavra nos diz que os pescadores já estavam cansados de remar ali e de jogar as redes e não pescar nada. Assim como muitas vezes eu e você estamos cansados de jogar as redes e não pescar nada. E hoje Jesus vem nos dizer, né? Lance as redes em águas mais profundas. E aí a gente vai entender um pouquinho o que Jesus traz para hoje, para esse dia de hoje, quarta-feira, para a nossa vida. Tá certo? Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo do 1 ao 11. E a palavra diz: o segmento de Jesus. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu lado para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a liturgia, né, ela nos traz a conversão de Pedro. Né? Vamos trazendo para a nossa vida, Pedro foi convertido naquele dia. Naquele dia, Pedro deu seu sim. Quando Jesus chamou ele, Pedro deu seu sim. E a palavra diz que Pedro deixou tudo. Quando a palavra diz que Pedro deixou tudo, foi justamente tudo. Foi exatamente tudo. Né? Eu acredito que Simão morreu ali. E é tão provado que Jesus dá o nome de Pedro. Né? E essa pedra
E ele ia comandar aquela pedra que era a igreja. Então ele deu o nome de Pedro a ele, né? E Simão morreu. Com Simão morreu muitas coisas. Acredito eu, a igreja acredita também, né? Que Simão seguiu Jesus sem família, né? Essa semana a gente viu uma passagem da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, né? Mas a palavra, se você for observar, ou se você quiser ir lá, voltar lá no Evangelho da sogra de Simão, a palavra fala sogra de Simão, não fala sogra de Pedro. Por quê? Simão era passado, Pedro era presente, né? Então eu acredito que ele deixou tudo para seguir Jesus. É por isso que a igreja acredita que o Papa é o sucessor de Pedro, sim. E por isso há a intervenção do casamento. Por quê? Porque a família, de certa forma, para os padres, principalmente para o Santo Papa, atrapalharia a caminhada, não é? Família é responsabilidade, igreja também é responsabilidade. Não dá para conciliar a família com missão, né? Então, Pedro, até o momento que Pedro estava ali lutando pela sua sobrevivência, tentando ali com seus companheiros, lançando as redes e não caía peixe nenhum. E olhe que Pedro era, vamos falar Simão, né? Porque até aí Jesus não tinha chegado. Simão era um ótimo pescador, era a função, né? A profissão de Pedro era pescador. Então ele sabia os lugares certos onde ele poderia jogar a rede e lançar as redes e encontrar os peixes, assim como os outros companheiros dele também. Mas nesse dia nada aconteceu. Trazendo para a nossa vida, nós somos a mesma coisa. Acontece conosco do mesmo jeito. Muitas vezes a gente sabe onde a gente está pisando, a gente sabe o terreno que a gente pisa, né? Então a gente se sente seguro. Não, aqui nunca que vai acontecer tal coisa, porque eu tenho domínio dessa situação. Mas nem todas as vezes a gente vai ter o domínio da situação. A gente tem e vai precisar do auxílio do Senhor. E Ele precisa estar na nossa vida para que Ele esteja no barco da nossa vida, para quando acontecer da gente lançar as redes e não pescar nada, Ele esteja do lado para nos mostrar qual o caminho a gente deve seguir para lançar as redes. A gente tem que lançar as redes em águas mais profundas. A palavra que o Senhor fala. Em águas mais profundas. Então, Jesus estava dizendo, não vai ser ali. Você não está conseguindo nada ali a noite todinha. Mas eu sei aonde está a solução do seu problema, né? Ele está dizendo hoje para mim, está dizendo para você. Eu sei aonde está a solução do seu problema. Vá mais à frente e lance as redes em águas mais profundas. Nós precisamos lançar as nossas redes em águas mais profundas. Precisamos aprofundar a nossa fé em Jesus. Quando a gente jogar a nossa rede e nada de peixe cair, o que significa? Quando a gente acontecer o problema na nossa vida, a tribulação na nossa vida, né? E a gente começar a remar, a pedir socorro e a gente não ver resultado, a gente não pode desfalecer. Não podemos desfalecer porque temos um Deus que está do nosso lado. A palavra diz que Jesus estava na barca de Pedro, vendo eles lá lavarem as redes. Por quê? Porque não tinham pescado, eles já estavam cansados, eles já estavam exaltados, eles não tinham mais fé. E podemos observar o seguinte aqui.
Simão ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Foi nesse momento que Jesus o resgatou e deu para ele a missão de pescar homens, de salvar vidas, espiritualmente falando, de ir ao mundo pregar a palavra de Deus, tomar conta mais na frente da igreja do Senhor, que é aquela pedra, né, onde ele dá as chaves do céu para Pedro. E aí, a palavra diz o quê? Que deixaram imediatamente as barcas, as redes, os peixes e seguiram Jesus. Conosco não é diferente. Muitas vezes a gente passa por tribulação que a gente não tem como resolver, né? A gente não tem como resolver. E aí a gente recorre a Jesus. Mas mesmo recorrendo a Jesus, a gente não consegue aquilo que a gente quer, né? Por quê? Porque a gente está remando no lugar errado. A gente está colocando as nossas redes, ou seja, a gente está colocando o nosso coração em lugares errados. A gente está colocando tudo que a gente tem de bom em lugares errados. Mas Jesus sabe onde está o lugar certo. E por isso a gente precisa, a palavra diz, a gente precisa ter fé e tudo recorrer a Jesus. Pedir a Ele, me mostre aonde eu posso jogar as minhas redes, aonde eu posso jogar meu coração, aonde eu posso jogar a minha fé. A gente, no nosso humano, a gente tem mania de jogar o nosso coração, a nossa fé, tudo que a gente tem de bom, de precioso, de maravilhoso, em mãos erradas, em lugares errados, muitas vezes em corações errados. Mas quando a gente pede o discernimento a Jesus Cristo, Jesus nos leva para o lugar certo. Ele vai levar você e vai mandar você lançar tudo o que você tem dentro de você em águas mais profundas. Vá mais além, mesmo que você não queira, mesmo que você não entenda. Se Ele mandar que você pare, pare. Se Ele mandar que você siga, siga. Né? Porque assim como Ele resgatou Pedro, chamou Pedro para pescar homens, a partir de hoje você se chamará Pedro. E você será pescador de homens. Ele também nos convida. Ele também faz esse convite para nós. Todos os dias esse convite ele é feito, né? Não temos a mesma responsabilidade que Pedro. Não temos a mesma responsabilidade do que o Papa Francisco, que é o Pedro da nossa igreja, é o sucessor da nossa igreja. Mas temos uma responsabilidade que é buscar o irmão, falar de Jesus para o irmão, né? Além da gente ter, né, o cuidado de lançar as redes em lugares certos, a gente também tem esse ministério de ir buscar as pessoas. A gente busca as pessoas na palavra de Deus. A gente aconselha as pessoas em lugares certos, que as pessoas andem por lugares que agradem a Ele, né? Isso é ser um Pedro da vida, é seguir fazendo a vontade de Deus. E a palavra diz que a gente veio nos fortalecer, né? Que no barco da nossa vida é Jesus que manda, é Ele que está, né? Porque Pedro já estava lá desesperado. Acredito eu, Pedro tinha família para sustentar. Aqueles amigos de Pedro também tinham família. E você imagina, um pescador, ele vive da pesca. E se ele não pesca, ele não pode trazer o alimento para casa. Então, o desespero daqueles homens eram enormes. E a palavra diz que todos ficaram maravilhados. Todos ficaram maravilhados. E no resgate de Pedro, não foi só Pedro que deixou as barcas, deixou tudo lá e seguiu Jesus. A palavra diz, se você prestar atenção, que todos abandonaram tudo e seguiram a Jesus.
né? E seguiram a Jesus. Por quê? Porque viram ali um homem que podia fazer tudo. O homem que pode fazer tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Não existe pessoas, não existe santos, não existe a mãe de Jesus que possa realizar tamanho impossível na nossa vida do que Jesus Cristo. É Ele, só Ele que pode realizar. E esse impossível desses peixes veio para nos mostrar isso, né? Ali é um simbolismo. Ali aconteceu. A gente lê como uma história, né? Que aconteceu verdadeiramente. Mas o significado daquilo ali significa isso. Significa que nós temos família, nós temos emprego, né? Nós temos profissão, assim como Pedro, como aqueles pescadores ali. Nós temos tudo isso. E muitas vezes a gente lança as coisas que tem dentro da gente em lugares errados. Pedro e os pescadores, mesmo sabendo dos lugares aonde eles iam pegar os peixes, ele não estava tendo discernimento de onde ir mais. Por quê? Porque naquele momento Jesus queria resgatar Pedro, né? Jesus queria resgatar ele. Então Jesus deixou que eles passassem a noite todinha ali, né? E num determinado momento Jesus disse: é agora. E muitas vezes eu pensando aqui e eu imaginava quantas vezes Jesus nos chegou perto da gente para resgatar e a gente não prestou atenção, né? Assim como ele esperou que a tribulação, por isso que a gente tem, eu aqui meditando e pensando, por isso a gente tem tanta tribulação na vida. Se a gente não tivesse tribulação, assim como Pedro naquele momento, nós não procurava Jesus. A gente não procurava e não queria saber de Jesus. A gente tem tribulação e a gente não quer saber. A gente vê os milagres, as coisas acontecerem na nossa frente e muitas vezes a gente não é dedicado totalmente a Jesus Cristo como a gente deveria ser. Por quê? Porque a gente é humano. Pedro era humano, todo mundo ali era humano. Mas você pode perceber que todos nós que chegamos até Jesus foi pela dor. Muito difícil chegar a um filho pelo amor. De chegar, de estar em casa de boa e dizer: hoje eu vou me converter, hoje eu vou sair da vida do mundo, hoje eu vou fazer e acontecer, vou viver para Jesus. Não existe. Sempre aconteceu algo, né, para que houvesse a conversão das pessoas. Com Pedro e aqueles discípulos foram a mesma coisa. Existiu a tribulação do cansaço, o cansaço de pescar a noite inteira e não pegar nenhum peixe. Então eles estavam cansados, desanimados. A palavra diz que eles estavam lavando as redes já para ir embora, né? Você imagine um pai de família sair dali sem o seu pão de cada dia. Mas Jesus estava do lado. A palavra diz que Jesus estava na barca ali, vendo eles e sentindo ali o coração deles triste. E Jesus diz assim: vocês precisam lançar as redes em águas mais profundas, como ele diz para a gente hoje. Lance as suas redes em águas mais profundas para que você possa encontrar peixes em abundância. Quando a gente lança a nossa rede, quando a gente lança os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso coração, a nossa intenção nas mãos do Senhor, que são as águas mais profundas, Ele nos traz as redes cheias de peixe, ou seja, os milagres acontecem, o impossível acontece na nossa vida. E a gente pode contemplar a vitória, né, de Deus. Essa palavra também me chama a atenção sobre Tiago, né? O famoso Tiago, que se diz ser irmão de Jesus. Achamos mais um Tiago, que são dois. Está aqui. De quem ele é filho, de quem ele é irmão, né? E aqui a gente finaliza essa meditação. Que você possa meditar sobre isso.
Veja o seu impossível. Aonde você está colocando o seu impossível? É na mão de algum amigo? Né? É na mão de alguém que não pode te dar nada? Lance as suas redes, lance o seu coração em águas mais profundas. Lance o seu coração no coração de Jesus, porque só Ele pode te dar, né? Só Ele vai te dizer aonde você pode colocar o seu coração, os seus sentimentos, tudo de bom que ainda resta dentro de você, né? Porque o nosso coração ele é mau, mas existe muita coisa boa, né? Existe a bondade ainda, existe o amor dentro dele. Então a gente tem que prestar atenção onde a gente está lançando. Amém? Tchau. Até amanhã, pessoal.